Deus olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus. O Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Preste atenção, especialmente você que às vezes pensa, sente, pergunta: onde está Deus? Onde está Deus que não vê o meu sofrimento? Onde está Deus que não me ajuda? Preste atenção, você que às vezes se sente assim, abandonado, sentenciado à morte, apenas vegetando sobre essa terra, pensando que morrer para você seria um prêmio. Preste muita atenção nestas palavras. Aqui claramente o texto sagrado mostra que Deus tem olhos e ouvidos para os que sofrem, para os que gemem. Deus não é indiferente, cego, surdo, omisso ao sofrimento humano. A verdade é que, da mesma forma que o ser humano diz: onde está Deus que não vê o meu sofrimento? Deus também poderia dizer, pode dizer do ser humano: onde está o ser humano que não vê o meu sofrimento? Que não me viu quando eu desci a esta terra e sofri por ele e morri por ele? Onde está o ser humano que não me vê? Mesmo quando eu me materializo e mostro para ele quem eu sou e o que eu quero, e falo as minhas palavras e as deixo escritas, registradas para ele. Pois é, o ser humano pergunta onde está Deus, que não o vê, e Deus faz a mesma pergunta. A questão então aqui é: quem precisa mais de quem? Quem está numa situação de maior necessidade? Deus sofre, geme pelo sofrimento e gemidos humanos. Mas, pela sua natureza, ele não interfere na vida humana sem que o ser humano o invoque, sem que ele o peça. Eu me lembro que Cristiane e eu, logo que chegamos em Londres, nos primeiros anos, isso na década de 90, nós fomos lá estabelecer o trabalho missionário, e um dia nós estávamos passando num lugar, eu dirigindo o carro, a Cristiane do lado, e estava muito frio, e nós estávamos passando num lugar onde havia um mendigo deitado na calçada, todo encapotado, com muito frio, claramente. Então a Cristiane, num ímpeto, o carro não estava nem estacionado, estávamos no trânsito devagar, ela saiu do carro e foi falar com o mendigo. Foi falar com ele, foi dar uma palavra, ela, impelida pelo Espírito de Deus, sentiu compaixão daquele homem. E quando ela chegou a ele e começou a falar, ela me contou. Eu falei com ele: olha, que Deus quer te ajudar, Deus quer tirar o senhor dessa situação e tal. Quando o homem ouviu falar de Deus, ele gritou e falou: sai daqui! Sai daqui! Ele não quis ouvir a palavra. Ele rejeitou. O que a Cristiane fez? Deu meia volta, um tanto constrangida, muito triste, entrou de volta no carro. E triste, ela falou: Poxa, ele me enxotou. Ele me expulsou. Eu falei: claro, isso é um problema espiritual e tal, mas sim, não deixa de ser espiritual, mas ao mesmo tempo, talvez se ela tivesse ali, não é, dado um dinheiro para ele talvez aceitaria, não é? Ou seja, tem mais abertura para o dinheiro, o mamon, do que para Deus. Mas quantas esmolas ele já havia recebido e continuado na rua? Então você vê, às vezes a gente olha a pessoa numa situação e pensa: poxa, por quê? Por que ela está assim?
Por que ninguém ajuda? Por que a família dela não ajuda, etc. E muitas vezes não é que a pessoa não recebeu ajuda, mas porque ela não quis ajuda. E isso descreve bem a situação humana. Deus desceu a este mundo, tomou a forma humana, sofreu injustamente, não errou, não pecou, mas foi injustamente castigado e condenado a uma morte extremamente angustiante, uma morte de cruz, onde ele ficou agonizando por 6 horas, antes de expirar e dizer: está consumado. E isso por nós. Ele passou por todo esse sofrimento para que ele estendesse a sua mão, ele fosse ao máximo que ele poderia para mostrar ao ser humano: eu me importo a ponto de sofrer por vocês e tomar o lugar de vocês. Ele fez a parte dele já. Isso já há quase 2000 anos. Mas por causa da cegueira e da surdez humana, apesar de Deus ver e ouvir o gemido das pessoas, são elas que não veem e não ouvem a palavra dele. Não veem e não ouvem a proposta dele de mudar de vida. E assim a humanidade segue nesse sofrimento. Mas para os que creem, para os que o invocam, então essa promessa aqui é válida, pois novamente diz o texto que Deus olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra. Quer dizer, Deus está vendo a tudo e todos. Deus te vê. Você pode se sentir invisível para tudo e todos. Você pode estar aí num hospital sem receber visitas há meses. Você pode estar num presídio na mesma situação. Você pode estar debaixo de uma ponte, num barraco. Não sei qual é a sua situação. Ser totalmente invisível ao mundo. O fato é que se você morresse hoje, demoraria semanas ou meses para alguém dar sua falta. Você pode estar nessa situação, mas Deus te vê. Deus está vendo você aí agora, onde você está. Como diz o texto, ele contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, ou seja, aqueles que estão encarcerados, presos pelos seus problemas, pelas suas angústias, presos pela depressão, pelos pensamentos de morte, você que se sente preso, literalmente preso, você não está talvez de trás das grades, mas você está preso por uma opressão espiritual, um pensamento insistente de morrer, um pensamento insistente de desânimo, de tristeza, que você não sabe o que fazer da vida. Você está preso nessa condição. Deus está ouvindo o seu gemido. Deus está vendo a sua situação para soltar os sentenciados à morte. Se você clamar a Ele, então Ele promete soltar você dessa sentença, te livrar dessa sentença. Mas entenda, para que isso aconteça é preciso você tomar uma decisão. A decisão não é nossa, não é de Deus, é nossa. A decisão de Deus já foi tomada. Deus já tomou a decisão de descer aqui, de oferecer ajuda aos que creem. Ele já ofereceu a ajuda dele. Ele já tomou a decisão dele. Mas não depende dele. Se dependesse somente de Deus, o mundo não estaria do jeito que está. Então, não depende da decisão de Deus. Depende da sua decisão. Você que tem que tomar uma decisão e dizer: eu quero. Eu quero uma mudança. Eu quero sair dessa vida. Deus me ajuda. Deus me perdoa pelo tempo que eu andei longe de ti, pelo tempo que eu te ignorei, pelo tempo que eu fui cego, que eu fui surdo, que eu fui ignorante, teimoso. Me perdoa e ajuda-me. Se você tomar a decisão de clamar a Ele, de ser humilde e de mudar de vida, Ele se volta para você. Ele estende a mão. Ele dá um jeito, eu não sei como. Aí já não é mais nosso problema. É problema de Deus. O que Ele precisa é que você tome uma decisão de clamar a Ele. Se você clamar a Ele, Ele vai te responder e vai te livrar dessa sentença de morte, essa desgraça de vida que você está vivendo.
E aí sim você será mais um testemunho de que ele é vivo, de que ele é real e que ele responde àqueles que o invocam. Então, o que é que você vai fazer? Você vai continuar aí culpando a Deus? Perguntando onde Deus está? Ou você vai se voltar para ele, crer nele, no que ele já fez, no que ele está pronto para fazer e clamar fazendo a sua parte? Qual vai ser a sua decisão? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.